Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez na casa do Senhor, para aprender no seu santo templo, para adorar o seu nome. Quero, para esta palavra, fazer uma leitura bíblica no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículos 22 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe for aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Glória a Jesus. Palavra de Deus, escrita aos irmãos hebreus, judeus, convertidos a Cristo, que estavam sofrendo perseguição no início da era da igreja, e o autor, então, traz nesta epístola uma mensagem, porque a carta, na verdade, ainda que dividida em capítulos, mas é uma mensagem só, e ela traz para nós uma chave hermenêutica do Antigo Testamento, ela traz para nós uma compreensão, uma interpretação, exatamente para tudo que temos no Antigo Testamento que apontava para o sacrifício de Cristo. E nesse ponto, ele fala sobre remissão de pecados. E ele fala também sobre a morte que acontece apenas uma vez. E o versículo 27, nós conhecemos muito bem, principalmente quando aplicamos ele para a realidade humana, de que ao homem está ordenado morrer uma vez apenas, vindo depois disso o juízo. Mas além dessa verdade, além desse esclarecimento para nós sobre a transitoriedade da vida humana e sobre a impossibilidade de consertar alguma coisa depois da morte, mas nós temos também uma verdade interessante aqui, que é exatamente a de que o sacrifício de Jesus foi uma única vez, porque ele morreu como homem. E esse é o contexto desse texto que lemos. Assim como ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo morreu uma única vez, como homem, Deus homem que esteve aqui, para de uma vez por todas redimir o pecador que não conseguia resolver o seu problema com Deus. Deus exigia e exige do homem uma santidade que ele não conseguia, não porque era além do normal, não, Deus na sua justiça, ele exigia um pagamento. Inclusive, lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. E todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia vai nos mostrar que a alma que peca, ela fica separada de Deus. Então Deus providenciou a salvação na pessoa do seu Filho. E eu abro aqui um parêntese para esta palavra remissão, que eu fico maravilhado, sobretudo porque a gente vai ver na nossa língua portuguesa que existem duas palavras com a mesma pronúncia, que nós não percebemos a diferença a não ser na escrita, que é a palavra remissão. Você tem a remissão com 2 S's e você tem a remissão com C cedilha. E quando falamos de remissão na Bíblia, em relação ao pecador, em relação ao que Deus fez, nós temos a remissão com 2 S's. Quando falamos de remissão com C cedilha, ainda que a pronúncia é a mesma, mas falamos de uma remissão que é obtida através de esforço próprio. Uma pessoa que está pagando alguma pena, ela pode remir parte da sua pena.
E ela faz isso com trabalho, faz isso com estudo, e existe toda uma estrutura penal para isso. E a cada quantidade de dias trabalhada, ela consegue reduzir a sua pena. Mas veja que ela reduz a sua pena, e ela traz essa remissão para ela, mas com esforço próprio. Mas não é essa remissão que Deus nos oferece. Essa remissão com 2 S's é uma remissão que está em volta de graça. Porque a forma como nós somos salvos por Deus não é pelo nosso próprio esforço, nunca conseguiríamos. Mas é porque Deus graciosamente nos enviou Jesus para nos redimir e para remir a nossa culpa. Hoje nós somos pecadores redimidos. Tem até um hino bem antigo, o redimido, né? O cantor Aparecido de Souza, o redimido. Então nós somos redimidos, porque Ele, o nosso Redentor, nos redimiu. E a nossa culpa foi remida, ela foi cancelada, ela foi graciosamente paga, e não foi por nós. Deus, através do seu Filho, nos remiu os pecados, de graça. Porque se dependesse de nós, nós nunca conseguiríamos. Ainda que nossa religião nos melhorasse um pouco diante das pessoas, mas nunca nos livraria do peso do pecado. É exatamente isso que significa religião. Religação a Deus. Poderíamos até dizer melhor, uma tentativa de religação a Deus. E o homem tenta isso de muitas formas. Mas a única forma de ele ser religado a Deus é se essa religação for de cima para baixo, for de Deus para o homem, porque a salvação vem do Senhor. E finalizando essa palavra, o último versículo: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Nós cremos no nascimento virginal de Jesus. Nós cremos na morte vicária de Cristo. Nós cremos na sua ressurreição. Mas nós cremos também na sua ascensão. Porque Ele subiu ao Pai para oferecer por nós um sacrifício perfeito, sendo Ele tanto o sacerdote quanto o sacrifício. Mas nós cremos também pela palavra de Deus na sua segunda vinda. E é nessa segunda vinda que Ele virá, não mais para perdoar pecados, mas para resgatar de uma vez por todas aqueles que esperam Ele para a salvação. Se porventura você que está nos assistindo ou nos ouvindo ainda não foi alcançado por esta salvação, por este Salvador, você tem a chance, você tem a opção de ter os seus pecados remidos, apagados graciosamente pelo Redentor Jesus Cristo, que morreu por nós para nos perdoar os pecados. Que Deus abençoe. Obrigado.